Olá, segundo ano! Então, como a gente combinou na aula passada, a gente vai continuar a nossa aula falando sobre os sentidos, só que agora a gente vai conhecer cada um dos sentidos individualmente, tá? Hoje, agora, a gente vai falar sobre a visão. Então, vocês vão abrir o livro 3, na página 171, tá bom? A gente vai primeiro aprender um pouquinho sobre o assunto, depois a gente vai fazer um exercício junto, combinado? Só um pouquinho. Deixa eu anotar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Bom, a visão, ela tem como órgão responsável os olhos. Então, são os órgãos responsáveis pela visão. A visão, ela depende da luz para funcionar corretamente. Você percebe que quando você vai em um ambiente, está bem escuro, fica mais difícil de você conseguir visualizar o que tem naquele espaço? É porque a visão ela depende dessa luz. Mas os olhos eles são sensíveis ao calor. Então a exposição à luz ela precisa também ser cuidadosa. Por exemplo, quando a gente vai na praia, quando a gente vai na piscina, em algum lugar que esteja bastante sol, a gente precisa usar óculos para proteger os nossos olhos. Você sabia que a visão é o sentido onde a gente percebe as formas, as cores, as distâncias e os tamanhos? Isso mesmo. Com a nossa visão, a gente consegue perceber se uma coisa é grande ou é pequena, a gente consegue ver os obstáculos no caminho, a gente consegue identificar, por exemplo, que essa parte aqui do slide é verde. Por quê? Porque a gente tem a visão dessa imagem. Muito bem. Aqui a gente tem as partes do olho. A pupila é essa parte pretinha aqui, que fica bem no meiozinho do olho. A pupila, ela é responsável para fazer a gente enxergar mesmo, sabe? Então, essa pupila, quando a gente está em um ambiente escuro, ela dilata. Isso significa o quê? Que ela aumenta. Depois eu vou fazer um experimento com vocês para vocês perceberem como que a nossa pupila ela fica maior quando está escuro, porque ela se esforça mais para conseguir enxergar. Essa parte em volta do olho, nessa imagem aqui, está como se fosse uma cor de castanho, mel. É a íris. A íris ela fica em volta da pupila, ela limita a iluminação que vai no olho, na pupila, né, no caso, e ela também tem a pigmentação, que deixa o nosso olho de uma cor determinada. Por exemplo, os meus olhos eles são bem escuros, olha, então vocês não vão conseguir perceber a diferença da pupila para a íris, mas existe uma diferença bem pequenininha. Já tem outras crianças que têm os olhos bem claros, não só crianças, né, adultos também, que têm os olhos bem claros e a gente consegue observar a pupila com mais facilidade. E essa parte aqui em volta é a esclera. Eu vou contar uma coisa bem interessante para você sobre a esclera. Você já percebeu que a maioria dos animais não tem esclera, a parte branca dos olhos? Observa só. Ó, ou não tem, ou tem um espaço muito pequenininho. Aqui a gente tem 4 animaizinhos. Se você observar bem, ó, tem uns que você ainda vê bem pouquinho, tem outros que não tem. O ser humano, ela tem essa esclera bem dilatada, bem destacada. Ela destaca muito a nossa pupila e mostra para onde a gente está olhando. Então, essa parte branca do nosso olho, ela diz para onde que a gente está olhando, ó. Se a gente vira para lá, ó, ela mostra quanto espaço branco tem para cá. Então, ela mostra que a gente está olhando nessa direção aqui. A mesma coisa, se eu virar, ó, para vários lados, eu consigo movimentar, por quê? Porque essa parte branca, ela consegue se movimentar aqui dentro do buraco dos olhos, né? Esse espaço maior ao redor da pupila, ele facilita para a gente poder enxergar
sem precisar mexer muito a cabeça. Por exemplo, como eu tenho essa parte branca do meu olho, eu consigo olhar para o lado e eu vejo o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente vê com um pouco mais de dificuldade, não é a mesma coisa se eu virasse a cabeça para ver, mas eu consigo ver. Se eu tivesse só a pupila, eu não ia conseguir fazer isso. Eu ia ter que virar toda a cabeça. Curioso, né? Eu também achei bem interessante quando eu pesquisei sobre isso. E aí depois, quando a gente voltar para a escola e a gente vai dar uma revisada geral nesse conteúdo, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu achei bem interessante. Bom, aqui a gente tem mais uma curiosidade. E aqui você percebe também a coruja, por exemplo, ela não tem a esclera, olha, ela tem a pupila e ela tem a íris aqui em volta. Bom, alguns animais, eles também possuem 6 sentidos: visão, audição, paladar, olfato, tato e equilíbrio. Mas as corujas, por exemplo, elas possuem olhos bem grandes com relação ao corpo. A gente tem um olho desse tamanho e o nosso corpo grandão. A coruja não, a coruja ela é um animal menor do que o ser humano, mas os olhos dela são bem grandes. Isso facilita, por exemplo, para ela enxergar em lugares pouco iluminados, também facilita para ela conseguir enxergar longas distâncias. A coruja também é um animal que tem a audição bem desenvolvida. Aqui a gente tem uma atividade para a gente fazer, e aí vocês vão fazer no livro de vocês. Interprete a tirinha. Na tirinha, a Mônica ela vai no espelho e ela diz assim: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? O espelho não fala nada, claro, e ela diz: quem cala consente. Por que ela fala isso? O que a gente consegue interpretar aí? Qual foi o sentido que ela usou nessa imagem? Como ela está se olhando no espelho, ela está vendo uma imagem. Então, ela não ouviu nada, porque ele não falou. Já deu uma dica para gente que ela não está trabalhando a audição, ela está trabalhando o quê? Visão. Então, marca um X aí na visão. Pode marcar o xizinho aí na visão, esse daqui, ó, que é a resposta certa. Ela se viu no espelho. Então, foi a imagem dos olhos. Muito bem. E na próxima página, a gente tem aqui a página 172. Observe os ambientes representados e responda em qual ambiente você não teria dificuldade de enxergar. Olha a pegadinha aí, hein? Qual ambiente você não teria dificuldade de enxergar? Bom, se eu tenho um ambiente escuro, como aqui, ó, com muita neblina, eu vou ter dificuldade. Se eu tenho um ambiente com muito sol, aquela claridade, assim, muito forte, o calor também nos olhos, também não vou conseguir enxergar muito bem. Aqui eu tenho uma iluminação boa, mas não parece estar muito claro, tá? Regular. Então, a resposta certa é a alternativa C. Ó, essa imagem aqui. Pode marcar um X aí na letra C de vocês. Combinado? Bom, aqui agora vai ficar a tarefa para casa. Vocês vão identificar as partes dos olhos, ó. Essa partezinha escura aqui no meio, essa parte colorida em volta e a parte branca. A gente já falou o nome dessas 3 partes nesse vídeo. Você pode revisar o vídeo ou você também pode dar uma conferida no seu livro, tá? Eu vou deixar essa parte também na folhinha de atividades, que você vai poder imprimir, ou se você quiser, você também pode copiar no seu caderno. É só você fazer o desenho do olho, ou pegar um olho desenhado de algum outro lugar, ou você pode até recortar o olho de uma revista ou jornal e fazer a setinha, tá? O importante é você identificar essas 3 partes aqui. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.